Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa sustentar, fortalecer a família, a casa de cada irmão, cada amigo, parente. Estamos aqui para desfrutar junto mais um tópico do jornal Árvore da Vida. Esse jornal, ele é maravilhoso. Chama o jornal Árvore da Vida. Ele é produzido através da editora Árvore da Vida. Eu quero encorajar você a conhecer de perto, a fazer a sua assinatura. É cheio de conteúdo. Tem conteúdo que fala sobre a família, jovens, tem estudo bíblico, testemunho. Então eu quero encorajar você a adquirir a assinatura, fazer a assinatura conosco. Tem sido de grande bênção para mim, para a minha casa, para a minha vida da igreja. Então eu quero encorajar você a compartilhar conosco. O ponto que vamos falar hoje é um ponto muito rico. Fala o que Deus uniu. Aleluia! O que Deus uniu. Nosso Deus é um Deus que une. Amém? No coração do nosso Deus não há separação. E aqui fala que o tópico de hoje é erros fatais que cometeu o primeiro casal da Bíblia. Foi um erro fatal que levou, espiritualmente falando, a humanidade para o caminho da morte. O homem morreu. Deus não criou o homem para morrer. Na realidade, o nosso Deus é um Deus cheio de vida. Cheio de vida. Mas aí, por causa da desobediência, o nosso Deus alertou o homem, por causa da queda, que o homem poderia cair. E Deus não queria. O desejo do homem é que o homem pudesse comer da árvore da vida. Aqui em Gênesis, capítulo 2, quero encorajar você a ler comigo. Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 17. Ó Senhor Jesus. Então aqui diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus colocou o homem, criou o homem, colocou ele no jardim do Éden. Éden significa prazer, um lugar cheio de graça, cheio de esperança. Então Deus queria que o homem pudesse estar na comunhão com ele. Deus queria que o homem pudesse viver na presença de Deus. E aí o versículo 16 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus simplesmente deu uma ordem para o homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então eles teriam toda a liberdade no jardim do Éden, com a presença de Deus. Eles poderiam participar, poderiam comer de todos os frutos que havia ali naquele jardim. Mas aí o Senhor, ele orientou ao homem. Mas, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa é a palavra de ordem. Deus alertou o homem, porque o homem já tinha a presença de Deus,
já vivia naquele ambiente de prazer, mas Deus mostrou para ele que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o resultado é que ele morreria. Aí nós vamos ler agora o capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Olha só o que aconteceu. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ó Senhor Jesus. O versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, essa experiência foi fatal. Esse foi o erro fatal. A morte entrou no corpo do homem. E aquele corpo, a Bíblia chama hoje, por causa do pecado, o corpo se tornou carne. O pecado entrou na natureza do homem. Ó Senhor Jesus, tudo isso porque o homem, Adão e Eva, é um alerta para nós. Eles, em vez deles ouvirem o falar de Deus, a primeira pessoa que falou com eles foi Deus. Deus orientou a eles para que eles pudessem ter cuidado. E o resultado, em vez deles ouvirem a Deus, em vez deles terem um diálogo com Deus, eles preferiram ouvir a serpente. A serpente na Bíblia representa Satanás. Ó Senhor Jesus. Então essa experiência é para nos ajudar, é um alerta para nós. Nunca, meu irmão, nunca, minha irmã, nós não devemos dar ouvido para a serpente. Muitas vezes, às vezes, a serpente fala na nossa mente, em vez de nós mandar aqueles pensamentos embora, através do invocar o nome do Senhor, nós ficamos dialogando com a serpente. Nós precisamos invocar mais o nome do Senhor. Nós precisamos ouvir o verdadeiro Deus. Ouvir aquele que, quando Ele fala conosco, o falar dele traz para nós edificação. Então nós devemos ter cuidado. A queda do homem, a queda do nosso irmão Adão e Eva, foi porque ouviram a serpente. Cuidado com o que você está ouvindo. O seu coração pode esfriar diante de Deus. Você que ama o Senhor, continua ouvindo o Senhor, porque a palavra do Senhor é uma palavra fidedigna. O Senhor é fiel. O Senhor não é maldoso. O Senhor Jesus, a palavra dele, traz vida para você. Mas o inimigo, ele é sagaz. Por trás, ele mostrou um fruto belo que trazia prazer e trazia também entendimento. Usou aparentemente uma coisa boa. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E com isso, o homem perdeu a presença de Deus. Amém? Vamos invocar mais o nome do Senhor, colocando a nossa mente em Deus. Quando você está colocando a sua mente em Deus, facilmente você vai ter força e graça para expulsar o inimigo, porque ele é mentiroso,
ele é o pai da mentira. A Bíblia fala em 1 João que ele é homicida, ele é mentiroso, ele é um matador. Ó Senhor Jesus! Por isso o caminho para nós é conhecer, entrar mais na palavra. Precisamos crer na Bíblia. Ó Senhor Jesus! Uma das maiores características espirituais nós temos em nossas mãos é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, o falar dela, o falar de Deus através da Bíblia é um falar prático. Você pode praticar. Amém? Quando você recebe a palavra, você pode praticar ela, porque é a palavra em você, dentro de você, que pratica a vontade de Deus. Você pode também aplicar. Ó Senhor Jesus! Cada palavra que você recebe, você pode estar aplicando no seu viver diário, na sua vida familiar. Amém? Ó Senhor Jesus! E outro ponto importante, a Bíblia é um livro moderno. Muitos hoje estão falam que a Bíblia já não é mais um livro, já está superado. Que mentira de Satanás. Ó Senhor Jesus! A Bíblia é um livro moderno, porque o falar de Deus traz para você dia a dia um alimento cheio de vida, cheio de graça, cheio de amor. Amém? Então a palavra de Deus, ela é rica. Ó Senhor Jesus, ela é atual. Ela é atual. À medida que o tempo se passa, quanto mais se passa o tempo, eu falo pela minha experiência. Versículos que eu leio há anos, se eu leio hoje, mas eu preciso ler no Espírito, esse versículo é um versículo novo. Então nós precisamos tomar a palavra como vida. Amém? O Senhor falou com os discípulos, com os judeus, que eles erravam porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando você conhece a palavra, você fica cheio do poder de Deus. O poder de Deus te livra de tudo que te prende, de tudo que tenta prender você. Ó Senhor Jesus, é um livro maravilhoso. Tudo que aconteceu no passado, acontece hoje e acontecerá com a humanidade. A Bíblia retrata. A Bíblia retrata o que já passou, o que nós estamos passando hoje. Amém? Mesmo essa situação da pandemia, Deus está por trás disso. As profecias, tudo está se cumprindo. Hoje, por exemplo, já está aparecendo, de repente, ali na região da Argentina, gafanhotos. Isso está na Bíblia. Não é isso? Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos crer na palavra de Deus. Fala comigo, eu creio na palavra de Deus. Fala com seu irmão do seu lado, seu amigo. Eu creio na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus que você vai ter segurança. Creia na palavra de Deus que você vai ser cheio de graça, cheio de esperança. Ó Senhor Jesus! E o capítulo 3 retrata, que nós lemos aqui, o capítulo 3 de Gênesis, retrata diversos conceitos importantes que os casais precisam saber. Então esse capítulo 3, quando a Eva ouviu a serpente, isso mostra que nós também, é um alerta para nós, nós não podemos ouvir a serpente. Quando você estiver com um amigo, ou mesmo o professor, cuidado. Às vezes o falar dele pode ser um falar cheio do veneno da serpente. Porque na realidade, o inimigo,
ele quer distanciar o homem de Deus. O inimigo, ele quer levar o homem para longe de Deus. Por isso que ele vem com a mentira, vem com a sagacidade. Por isso nós temos que vigiar mais. Amém, meu irmão? Irmã, nós precisamos vigiar mais. A Bíblia fala, Jesus fala, que nós precisamos orar e vigiar. Às vezes você ora, mas às vezes você não vigia. Está vendo? O orar e o vigiar andam juntos. Lá fala que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, o que Deus queria? Deus falou com ele que eles precisavam cultivar e guardar o jardim. Cultivar é você receber Deus como vida, é comer da árvore da vida, é colocar a mente no Espírito, é invocar o nome do Senhor. Isso é cultivar. O que é guardar? Você guarda do inimigo, guardar o jardim, a sua casa, o seu casamento é um jardim. Amém? O cônjuge, cada um, você deve ali, a esposinha cuidando do jardim, para a serpente não entrar. Às vezes uma pequena discussãozinha, um probleminho, pode gerar um problemão. Por isso, antes de falar alguma coisa com o cônjuge, coloca a mente no Espírito. Amém? Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a nos disciplinar nessa questão. Como falar com o cônjuge? Porque o inimigo, ele está ali. São duas pessoas que estão presentes no nosso viver diário. Nós temos que ter muito cuidado. O nosso Deus, ele está presente para te encher de vida, para te encher de graça, para trazer a direção dele para você. Mas Satanás também está do lado. E o desejo dele é matar, roubar e destruir. Ó Senhor Jesus. Então na Bíblia, a Bíblia fala de alguns personagens. Os principais personagens do universo é Deus e sua intenção, Satanás e seus estratagemas, que significa astúcia. Ele é astucioso, cuidado com ele. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O homem e sua queda, o pecado e suas horrendas consequências, e o Evangelho e o seu poder maravilhoso. Então, alguns personagens que nós precisamos observar. Deus tem uma intenção. A intenção de Deus é positiva. A intenção de Deus é edificar. A intenção de Deus é ter uma família. É que o casal vive na edificação. Que a família seja edificada. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso nós temos que tocar no Senhor. E os três personagens centrais. Desses personagens, tem os três personagens centrais. Que é Deus, Satanás e o homem e a mulher. Sendo que o homem, a mulher, ela é uma com o homem. Então, na realidade, são três personagens. Porque o homem e a mulher são uma unidade e não indivíduos isolados. Amém? Nós que temos a vida de Deus, nós que somos casados, o nosso casamento não é para nós mesmos. Amém? Nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado com o isolamento. Dentro de casa nós estamos perto, mas estamos isolados. Não há diálogo, não tem comunhão. Ó Senhor Jesus, precisa orar, precisa ir diante do Senhor, porque o casamento, o casal é um só. A Bíblia fala que quando o homem se une à mulher, se torna uma só carne. Por isso que o ataque, a astúcia do inimigo, ele quer atacar a família, principalmente o casal.
Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, de acordo com o contexto que nós lemos em Gênesis 3, Adão e Eva não estavam sozinhos. Deus existe e Satanás também. O inimigo quer colocar na sua mente que Satanás não existe. Eu já ouvi muito isso na minha vida de viagens, nas minhas viagens missionárias. O inimigo, o que ele quer provar é que Satanás não existe. Ó Senhor Jesus. Então Deus, quando você recebe a palavra, quando você é regenerado no seu espírito, você vai aprender a separar o que é de Deus e o que é de Satanás. Por isso que a nossa mente, que é a parte líder da alma, ela precisa estar em Deus. Você todo momento precisa colocar a sua mente em Deus. Quando você tem a sua mente em Deus, a sua mente é segura. Amém? Ó Senhor Jesus. Então nós devemos ter cuidado, o inimigo com a sua astúcia. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, podemos ler? Gênesis 1. Ó Senhor Jesus. Olha só. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós, graças a Deus, fomos feitos à imagem de Deus. Você, meu amigo, você, minha irmã, foi feita à imagem e semelhança de Deus. Que maravilha! Para você o quê? Ter domínio. Ter domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis, que significa a serpente, que rastejam pela terra, Satanás. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Eu fui feito à imagem de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Aleluia! Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus que o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou. Deus, ao criar você foi criado debaixo da bênção. Você é um abençoado. Fala para o seu irmão do seu lado: eu sou um abençoado. Ninguém pode me tirar essa bênção. Ó Senhor Jesus, aleluia. Deus o abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos. O evangelho, nós precisamos pregar o evangelho, precisamos ser fecundos, precisamos multiplicar, precisamos encher a terra de filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou você, Deus nos criou para vivermos debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus é o Espírito. Essa é a maior bênção do universo. Receber o Espírito. O Espírito. Você recebeu o Espírito. Glória a Deus. Então aqui mostra mais. Ambos têm planos. Deus tem um plano de trazer o seu reino à terra. Esse é o plano de Deus. Por isso que ele criou o homem, colocou o homem na terra, fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus quer vir para a terra para ser expresso através da humanidade. Não essa humanidade caída, sem expressão. Deus quer restaurar as famílias. Deus quer restaurar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Então o plano de Deus é trazer o seu reino à terra. E conta com o casal. Você que é casado, Deus conta com você. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? O seu casamento não é para si mesmo. Se você casou, vive para si mesmo, você está no caminho errado.
não vai dar certo. Você vai entrar em confusão. Mas se você vê que o seu casamento, a união com seu marido, é para trazer o Senhor de volta, é para trazer o reino de Deus aqui para a terra. Amém? Ó Senhor Jesus. Então vamos trazer o reino de Deus aqui para a terra. Amém? Ó Senhor Jesus. Satanás, ele também tem o seu plano. Ele tem o seu plano. O mentiroso, o pai da mentira, o homicida, ele também tem o seu plano. Ó Senhor Jesus. Mas nada é dele. Nada é dele. O universo não é dele. O universo não é dele. Ele usurpou. Ele usurpou os ares. Ele usurpou o mar. O mar está cheio de demônio. E ele usurpou também a terra. Nada é dele. Ó Senhor Jesus. O homem não são dele. O homem, o seu filho, a sua filha não é dele. O seu vizinho não é dele. Por isso precisamos pregar mais o Evangelho. Precisamos entrar mais no coração de Deus. Precisamos encher do amor de Deus. Porque tudo é de Deus. Tudo é dele. Ó Senhor Jesus. Oh, mas ele quer usurpar. O inimigo quer usurpar o que não é dele. Ó Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, em João 10:10, o chamou de ladrão. O ladrão, ó Senhor, veio somente para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás. Através da mídia, através das ideologias, ele está trazendo, ele está roubando todo aquele sentimento do ser humano que era para Deus. Agora o inimigo está roubando, mas a função dele é destruir o ser humano. Por isso que nós temos que vigiar. Amém? Ó Senhor Jesus. Por isso que nós temos que escolher Deus. Vamos escolher a Deus. Deus, ao criar o homem, ele deu uma ordem para o homem ali no jardim do Éden. Mas, na realidade, Deus criou o homem com livre arbítrio. O homem, ele é livre. Ele é livre. Você é livre para escolher Deus. Você é livre para escolher Satanás. Ou você escolhe a Deus. Quem você escolhe? Ou você escolhe Satanás? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Precisamos escolher a Deus. Ó Senhor Jesus. De um lado temos Deus. Do outro tem Satanás. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Por isso, usa o seu livre-arbítrio para escolher andar com Deus. Aqui em Deuteronômio, capítulo 30, quero ler esse versículo que me chamou a atenção. Deuteronômio, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 em diante. Podemos lá ler, você já achou? Vamos ler juntos, amém? Aqui fala em negrito, a vida ou a morte. Amém? Aqui são dois caminhos, dois destinos. A vida ou a morte. Vê que proponho hoje. Isso é Deus falando, é o falar de Deus. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Qual que é o mandamento de Deus? Não é pesado. Que ames o Senhor. É pesado? Amar é pesado? Não é. Essa é a exigência de Deus. Que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e o seu juízo. Então viverás. Aleluia! É bom para nós, né? Que benefício maravilhoso. E te multiplicarás
e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-las. Agora o versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, em vez de dar ouvido à serpente, vamos dar ouvidos à voz do Senhor, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu, para dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então dois caminhos estão abertos para nós. Você é livre, você tem a liberdade para escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você prefere? Eu prefiro a vida, eu prefiro a bênção, eu prefiro amar o Senhor, ouvir o seu falar. Tem um hino que fala que quando nós ouvimos o falar do Senhor, é maravilhoso ouvir o falar do Senhor. Quando você ouve o falar do Senhor, você fica cheio do amor de Deus. Você fica cheio da presença de Deus. Você fica cheio de entusiasmo. Nessa pandemia, você precisa ter entusiasmo. Ó Senhor Jesus, amém? Você que está isolado ou não está isolado, você precisa viver uma vida entusiasmada. Mas para você viver essa vida, você precisa escolher a vida. Na vida de Deus tem entusiasmo, na vida de Deus tem edificação, amém? Ó Senhor Jesus, então vamos escolher a Deus. O nosso Deus, por que Ele deu o livre-arbítrio para o homem? Ele poderia deixar só ali a árvore da vida no jardim do Éden. Por que Deus permitiu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa Satanás? Para eles não o acusá-lo, para ele não ser acusado, que o homem é obrigado. Você não é obrigado a servir a Deus. Amém? Deus, Ele te atrai. Por que você serve a Deus? Porque Ele te atraiu. Amém? Deus, Ele é gentil. Olha que maravilha. Ele é respeitador. O nosso Deus é grande. Ele não é pequeno. Somente uma pessoa pequena força a barra. Mas o nosso Deus, Ele não é aquele que força a barra. Pelo contrário, Ele te atraiu, porque Ele é grande. O nosso Deus é grande. Por que eu sirvo a Deus hoje? Porque Ele é grande. Ele me atraiu. Ele foi gentil comigo. Ele me respeitou na situação de morte em que eu vivia. Ó Senhor Jesus, vale a pena a seguir esse Deus que é cheio de beleza. Ele é belo, Ele tem o seu caráter. Deus é um Deus de caráter. Satanás não tem caráter, é mentiroso. Por isso vamos seguir a Deus, amém? Eu quero encorajar você a seguir a Deus, por meio da palavra, ouvir a palavra, ler, procurar conhecer o jornal Árvore da Vida, que vai te ajudar a conhecer Deus. Nós temos os nossos livros da editora Árvore da Vida. Eu quero encorajar você a ler os nossos livros. Tem um livro maravilhoso que nós lemos todo dia, que é o Alimento Diário. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Amém. Então, aquela pessoa que conhece a Deus,
ela espontaneamente, ela escolhe o caminho de Deus. Amém? Satanás, pelo contrário, Satanás ele seduz, ele é sagaz, ele é mentiroso, ele força a barra, porque na verdade ele quer destruir o ser humano. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, irmãs, que essa palavra possa ser de encorajamento para nós. Amém? Cada dia, cada manhã, quando você acordar pela manhã, escolhe Deus. Não deita com pensamentos negativos. A hora que você for dormir, você invoca o nome do Senhor. Você coloca a sua mente no Espírito. Quando você acordar, acorda com a mente no Espírito, escolhendo Deus. Porque Deus já está, a presença de Deus já está te esperando para você entrar na presença dEle. O maior desejo do homem é a presença do homem. A maior alegria de Deus é ter a presença do homem. Você, diante de Deus, é um grande presente para Deus. Porque você foi feito, você foi criado para servir a Deus. Amém? Que todos os dias, e em casa, né, a situação, os casais, queremos orientar os casais, cada dia, toma a sábia decisão de escolher. Toma a sábia, esse sábio, decisão de escolher Deus para lidar com o seu casamento. O que pode ajudar você no seu casamento? É você tomar Deus, é você escolher a Deus. Deixa Deus tomar conta do seu casamento. Deixa Deus tomar conta do seu cônjuge. Ora por ele. Ora pelo seu cônjuge cada dia. Toma Deus. Deixa Deus entrar dentro do seu casamento. Você vai ver uma grande diferença. Ó Senhor Jesus. Eu quero só ler agora 2 versículos para terminar. Atos capítulo 18. Fala de um casal maravilhoso. Na cristandade hoje, poucos irmãos falam sobre eles. Atos 18, versículo 2. Aqui fala de Áquila e Priscila. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Olha só, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Está vendo? Paulo é um apóstolo. Ele aproximou de Áquila e Priscila para cooperarem juntos. Então, a função do casal é cooperar com o falar atual, que é o falar dos apóstolos. Em Romanos 16. Romanos 16, 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Paulo escrevendo, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Amém? Os casais na vida da igreja são cooperadores. Amém? Vamos andar nesse caminho. Nós somos cooperadores de Deus e somos cooperadores uns dos outros. Quando você olhar para sua esposa, lembra que ela é uma cooperadora de Deus. Esposinha, quando você olhar para o seu marido, lembra, ele é um cooperador de Deus. Ele não é só o seu esposo, mas ele é um cooperador de Deus. E ambos, o casal, vocês dois, se tornam
cooperadores de Deus. Então, o nosso casamento na terra é para cooperar com Deus. Amém? E o resultado é edificação. Amém? Jesus é o Senhor. Estou terminando. Agora eu vou fazer uma oração para vocês. Amém? Que Deus possa estar abençoando a família, vocês que pararam para ouvir essa live. Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Que grande oportunidade. O Senhor falou conosco que nós devemos escolher o Senhor. Senhor, nós escolhemos a Ti. O Senhor é o único caminho. O Senhor é a única verdade. É a única vida. Ó Senhor Jesus, nós escolhemos a Ti. Apesar de falhos, apesar de fracos, nós escolhemos a Ti. Senhor, olha para nós, segundo a Sua misericórdia. Segundo aquilo que o Senhor pagou na cruz, o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu em nosso lugar. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelos casais, pelos lares, os irmãos que ouviram essa live, o Senhor possa sustentar o espírito, a união dos casais, manda embora tudo que é divisão, manda embora tudo que é mentira de Satanás. O Senhor guarda cada lar, guarda cada família, guarda-os na amizade, que os casais possam ser amigos, no diálogo, que tenham um bom diálogo. O Senhor liberta cada família, liberta também os filhos, toda a casa, toda a família é para o Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino em cada casa, em cada lar. Jesus é o Senhor. Muito obrigado, irmãos. Somos um.